Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É uma nova série que nós vamos começar no dia de hoje. Então, primeira carta aos Coríntios, nosso primeiro encontro. Nós vamos fazer uma pequena introdução e vamos fazer o comentário do capítulo 1, do versículo 1 somente. Esse primeiro versículo que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade e chamado de Deus, e o irmão Sóstenes. Esta é o pequeno versículo que nós vamos fazer o comentário hoje. A carta de São Paulo aos Coríntios é um dos primeiros escritos do Antigo Testamento, juntamente com a carta aos Gálatas e a primeira carta aos Tessalonicenses. Este escrito está por volta do ano 56. Foi escrita na cidade de Éfeso. A informação que temos do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo de 1 a 18, é que Paulo fundou a igreja de Corinto entre os anos 50 e 52 e permaneceu na cidade durante 18 meses. A igreja de Corinto, nesta época em que Paulo escreveu a carta, estava reproduzindo o ambiente pagão da cidade. Corinto era uma cidade portuária. Na época de Paulo, a cidade possuía 500.000 habitantes, a maioria constituída de escravos. No porto se encontrava pessoas de todas as raças, culturas e religiões. Havia grande procura de uma vida fácil e luxuosa. Um ambiente de miséria ao lado de grande luxo e também muita licenciosidade. A igreja começou a decair em seus valores já no início, ameaçando então a vida da igreja, que vivia de forma diferente. A igreja estava vivendo de forma diferente daquilo que Paulo havia anunciado. Na época da carta, a igreja estava dividida em várias facções, ameaçando a unidade da própria igreja. Uns afirmavam que eles seguiam Apolo, outros Paulo, outros Cefas, outros a Cristo. Nesta carta, o apóstolo quer restabelecer a unidade da igreja, centrada em Cristo Jesus, e não nas facções que dividiam a autoridade da igreja. Depois, Paulo procura resolver, a partir da moral cristã, alguns escândalos acerca de incesto, julgamento entre cristãos, isto é, os cristãos faziam uso de tribunal pagão, as coisas da igreja deveriam ser decididas na igreja entre seus membros. Paulo vai desenvolver uma teologia em que o corpo é templo do Espírito Santo. Paulo vai esclarecer sobre a vida do matrimônio, a vida daqueles que não se casam, sobre o divórcio e a virgindade, sobre a vida da viúva, etc. Questões práticas importantes para a igreja de Corinto. A centralidade da moral é sempre Jesus Cristo e a experiência de fé que se faz em Cristo Jesus e o compromisso de vida a partir da fé. Vemos também normas para a celebração do culto, da Eucaristia, bem como do ágape, refeição que se fazia na comunidade. Apresenta uma igreja que mantém a unidade na ordem dos carismas e ministérios, serviços comunitários, eclesiais. E salienta a importância da caridade, o amor, vínculo da unidade na igreja, que é o dom maior.
nos apresenta uma reflexão importante sobre a ressurreição de Jesus Cristo e nossa ressurreição em Cristo, em que a vida vence a morte. Corinto era um centro religioso pagão na época. Na cidade encontramos santuários dedicados a Ísis, Serapis, Cibele e um templo a Júpiter, também de outras divindades tradicionais. Na cidade, os cristãos formavam uma comunidade animada e fervorosa, mas ameaçada com tantas correntes, inclusive até filosóficas, de origem pagã, já iniciando ali a presença de um gnosticismo, um ecletismo pagão, com a religião persa, correntes de filosofias místicas, cultos pagãos, misturados com judaísmo e elementos cristãos. Quando Paulo deixou Corinto, após ele viver durante 18 meses ali naquela cidade, ele continuou mantendo contato com a comunidade e vinha sendo informado de tudo o que acontecia naquela igreja que foi fundada por ele. Temos a informação da chegada de Áquila naquela igreja, homem eloquente, versado nas Escrituras, isto é, o Antigo Testamento, e que trabalhou muito na igreja de Corinto, principalmente na controvérsia com os judeus e os judeus cristãos. Eles faziam tudo para minar a autoridade de Paulo em Corinto. Apolo era mais brilhante que Paulo em eloquência, como nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. O evangelho anunciado por Paulo, ainda não tínhamos os 4 evangelhos escritos, que são mais tardios, a pregação apostólica, que um dia será transformada em livro, que nós chamamos de evangelhos, primeiro era através de tradições orais, através de anúncios orais. Não existiam ainda escritos dos evangelhos. Mas são essas cartas paulinas que foram os primeiros escritos. Nessas cartas, a centralidade era Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que um dia São Paulo também testemunha que ele encontrou no caminho de Damasco. Atos, capítulo 9, versículo 4 a 6. Vemos nesta carta um apóstolo apaixonado, um pastor que ama Jesus Cristo e que procura ajudar a igreja que ele fundou, procurou resolver seus problemas e desafios para manter a dificuldade, para manter a fidelidade a Jesus Cristo. Nessa carta, Paulo é um pastoralista e se revela um grande homem de Deus. Então vamos ver primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, eu já fiz a leitura, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade, chamado de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo inicia a carta assinando como remetente, é Paulo, apóstolo, fundador da igreja de Corinto. Ele diz apóstolo. Primeiro atributo paulino de São Paulo. Ele não fala por si, ele é um enviado, um apóstolo. Ele foi separado junto com Barnabé na igreja de Antioquia para uma missão, como vemos no livro de Atos, capítulo 13, do versículo de 1 a 4. Havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio, da cidade de Cirene, Manaém, companheiro de infância do governador Herodes, e Saulo. Saulo aqui é Paulo. Certo dia, eles estavam fazendo uma reunião litúrgica com jejum, e o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de que eles possam fazer o trabalho para o qual eu os chamei. Então, eles jejuaram e rezaram.
Depois impuseram as mãos sobre Saulo e Barnabé, e despediram deles. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram até Chipre. Nessa passagem, destacamos alguns pontos. A vocação de Paulo é divina. Paulo exercia uma função ministerial em Antioquia. Ele era profeta e mestre. A ação divina se faz dentro de uma liturgia. É nessa liturgia que o Espírito Santo pede que Paulo e Barnabé sejam separados para uma nova missão. O autor da missão é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Eles foram chamados. Eles foram revestidos de um poder eclesial pela imposição das mãos. O agente para a missão de Paulo foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Mas devemos retomar o início da vocação de Paulo, quando do encontro dele com Jesus no caminho de Damasco. Atos capítulo 9, versículos de 3 a 6. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. A luz é divina. Se trata de uma epifania. A luz cuja origem é celeste, do céu. Saulo, ou Paulo, caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Então aqui a manifestação foi dirigida somente a Saulo, que ouve a voz que acompanhava a luz que vinha do céu. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Inicia um diálogo entre a voz e Saulo. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor, Quírios? Paulo percebeu que era uma manifestação divina, por isso chama de Quírios, Senhor. A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Este encontro prepara Saulo para o batismo e depois para a missão que ele deveria realizar. É importante nós vermos a importância de Barnabé na condução desse início da vocação de Paulo também. É Barnabé que vai buscar Paulo para trabalhar em Antioquia. Mais adiante, ao texto de Atos, continua, capítulo 9, versículo 15 a 16. Mas o Senhor, aqui ele fala de Senhor, é o Quírios, Saulo diz: Quem és tu, Senhor, Quírios? E o texto diz: Mas o Senhor, Quírios, que no caso é Jesus é reconhecido como Senhor, o Quírios, disse a Ananias: Vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi. A escolha é divina. Jesus escolheu e elegeu Saulo para anunciar a missão, em nome dele, Jesus, aos pagãos. Então ele é apóstolo dos gentios, aos reis e ao povo de Israel. E diz o texto: Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Agora, na carta aos Coríntios, que estamos vendo, Paulo diz: Paulo, apóstolo, enviado em Antioquia pela pessoa do próprio Espírito Santo, e em Damasco escolhido para a missão entre os pagãos. Jesus é o agente que escolhe Paulo para uma missão apostólica e é enviado a iniciar essa missão através da ação do Espírito Santo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. É Jesus Cristo que lhe confere a autoridade apostólica em razão da escolha divina, por vontade de Deus. A missão divina, a decisão final, inicial, vem de Deus.
origem de toda vocação, de toda eleição e chamado. Como vemos no Antigo Testamento, Deus elege e chama. Exemplo, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre, eu te escolhi, eleição. Antes de sair do seio materno, eu te consagrei e nomeei, vocação, chamado, profeta dos pagãos. E o irmão Sóstenes, mencionado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 17, que era chefe da sinagoga e que foi espancado pelos judeus da Acaia. Sóstenes acompanha Paulo na carta. Ele é chamado de irmão, isto é, cristão. A comunidade cristã tinha costume de enviar missionários sempre de 2 a 2. Mas essa palavra irmão, igreja, caminho, eram nomes que se davam ao cristianismo na antiguidade. Mas vai ser em Antioquia que os pagãos vão chamar os discípulos de Jesus, também eram chamados discípulos de Jesus. Eles vão chamar os discípulos de Jesus de cristãos. Foram os pagãos que deram aos discípulos de Jesus o nome de cristãos para poder diferenciá-los dos judeus, para fazer distinção entre judeus e aqueles discípulos de Jesus. Então eles foram chamados pelos pagãos de cristãos, como nós encontramos na carta, aliás, no livro dos Atos dos Apóstolos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.